Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando no módulo de português do Enem. E hoje a nossa aula vai ser oração sem sujeito, né? A gente falou na última aula sobre classificação dos sujeitos, então assiste lá também, né? Não é assim uma aula especificamente continuação uma da outra, mas vai te ajudar, né? Já que o assunto é semelhante, circunda a mesma coisa, né? Então hoje é oração sem sujeito. Vamos lá. Oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Observe a estrutura dessas orações. Vamos lá. Sujeito e predicado. Havia formigas na casa. Nevou muito este ano em Nova York, né? Então, olha só. Havia formigas na casa é o nosso predicado, né? O sujeito não vai existir, né? Quando a gente vai perceber em alguns casos, né? Alguns verbos simplesmente não tem sujeito. Não é sujeito indeterminado, não é sujeito oculto, não. Simplesmente não tem, né? Nevou muito este ano em Nova York. Bom, é possível constatar que essas orações não têm sujeito, né? Porque você fala, nevou, qual é o... né? O que a gente faz é separar o verbo do predicado. Beleza. O que havia? Formigas na casa. Nós temos um predicado, nós temos um verbo. Nevou. Nevou o quê? Muito este ano em Nova York. Mas tá, o que isso quer dizer, né? Não tem sujeito, não tem nem o que a gente ficar discutindo aqui, simplesmente não tem. Então, é possível constatar que essas orações não têm sujeito. Constituem a enunciação pura e absoluta de um fato, através de um predicado. Então, é a enunciação de um fato, gente, né? Então, na verdade, aqui, ó, vamos separar, não. Tudo isso é o predicado. Tudo isso, porque nós não temos o sujeito, né? Sujeito predicado, né? Significa o quê? Que o sujeito é o predicado, que não tem sujeito, que tá tudo englobado na mesma coisa, né? O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. A mensagem centra-se no processo verbal, né? Então, o que é importante a gente saber que havia formigas. A gente não pergunta, havia, a gente pode falar, havia o quê? Formigas na casa. Mas não é, a gente não está se perguntando sobre um sujeito, né? A gente simplesmente não, a gente desconhece, né? Então, nevou, né? Nevou muito este ano em Nova York. A gente sabe apenas a intensidade, onde, né? A gente sabe adjuntos adverbiais, né? A gente tem algumas aqui de modo, de intensidade, né? A intensidade, local, né? Aqui nós temos o local também, mas só, né? A gente percebe que realmente não tem muito o que se dizer sobre essas frases. Os casos mais comuns, né, de orações sem sujeito na língua portuguesa ocorrem com. Vamos entender então como, quando ocorrem essas situações em que não vai ter sujeito. Então, verbos que exprimem fenômenos da natureza, gente, nunca vai ter. Tá? Talvez você possa acreditar que é Deus que está fazendo tudo isso, mas a oração mesmo, ela não vai ter sujeito, tá? Então, nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, nada disso tem sujeito, né? Todas as frases que são constituídas, nevou muito ano passado em Nova York, chovia muito ontem quando eu saí, né? Aí são duas orações nesse caso, né? Porque aí eu saí, vira uma outra oração e eu sou o sujeito, mas tudo bem. Chovia muito ontem à tarde, né? Ventou muito esta manhã. Geou no sul do país, né?
Trovejou ontem à noite, que foi uma loucura, né? Relampejou muito também na tempestade. Hoje o dia amanheceu lindo. O anoitecer é cada dia mais bonito, e etc. Choveu muito no inverno passado, olha, um exemplo, né? Choveu. Um verbo fenômeno da natureza que jamais, nunca vai ter um sujeito. Nós não podemos dizer, né, o que choveu, né? Amanheceu antes do horário previsto. Mais um fenômeno da natureza, né? O que a gente tem aqui são complementos, tá, gente? São adjuntos adverbiais, né? Que estão complementando o verbo, apenas isso. Então, olha, quando, né? Então aqui é de antes do horário previsto, é de tempo. Dá essa noção de tempo pra gente, né? Muito no inverno passado. Então aqui a gente tem intensidade, e tempo. Observação. Quando usados na forma figurada, esses verbos podem ter sujeito determinado. Aí sim. O que isso significa na forma figurada? Metáfora, né, gente? Metaforicamente falando. Lembram que a gente trabalhou metáfora, muito utilizada na literatura, principalmente, né? Mas muito utilizada na nossa língua também, né? Então, quando esses verbos forem usados de forma figurada, né, metaforicamente falando, né, em construções em que pessoas, né, que fenômenos da natureza agem sobre pessoas, nesse caso nós teremos um sujeito, ok? Vamos entender isso. Por exemplo, choviam crianças na distribuição de brindes. Nesse caso, é óbvio que o sujeito é criança, mas a gente sabe muito bem que é apenas uma metáfora. Não chove criança do céu, né? Tipo aquele filme Está Chovendo Hambúrguer, coisa do tipo, né? Não, isso não acontece, não chovem crianças, né? Tá chovendo, It's Raining Men também, né? Está chovendo homem, aquela música muito legal. E né? Gloria Gaynor talvez, mas It's Raining Man não existe, é só figurado, aleluia, né? Choviam crianças na distribuição de brindes, então nesse caso figurado apenas. Choviam o quê? Crianças, aí a gente pode perguntar e aí nós temos um sujeito, né? Já amanheci cansado, né? Não é você que amanhece, cara, não é, a gente não amanhece, né? Apenas figurativamente, a gente acorda, né? Quando ele tá querendo dizer aqui, acordei, né? É figurativo. O que ele quis dizer com amanheci? Ele quis dizer acordei, né? Já acordei cansado. Então já amanheci cansado é figurativo, é um modo de dizer. Trouxe um exemplo aqui de um poema do Vinícius de Moraes, um poema que eu gosto bastante, chama Poética, né? Um trecho, olha. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo, né? Muito maneiro o jogo de palavras aqui. E o Vinícius trouxe, né, uma construção tipo essa que a gente está falando aqui, ó. De tarde anoiteço, né? Quem anoitece? Eu, né? A gente olha, o anoiteço, a desinência aqui, é possível de perceber que a pessoa de quem se trata aqui, no caso, é eu, anoiteço, eu. Né, um sujeito elíptico, né, que só é possível nesse caso porque é uma linguagem metafórica. Porque anoitecer não tem sujeito, anoitecer é fenômeno natural. Então, de manhã escureço, de dia tardo. De tarde anoiteço, de noite ardo. Bonito, né? Verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo,
ou fenômenos meteorológicos. Então, esses verbos, né, eles não vão ter sujeito quando eles indicarem fenômenos meteorológicos ou uma ideia de tempo. Então, olha, ser, estar, fazer e haver não vão ter sujeito nesses casos. Exemplo, é noite, né? O que está falando? Período do dia. É dia, é noite, né? Então, é noite, não existe sujeito, né? Não existe nem o que dizermos sobre isso. Simplesmente não há sujeito, porque são verbos impessoais, né, gente? Eles não têm pessoa. Nesse caso aqui, tá? Indicando ideia de tempo, fenômenos meteorológicos, eles são verbos impessoais. Não tem pessoas, né? Não conjuga, pessoas não conjugam, né, esse verbo nesses casos, não tem sujeito, por isso impessoais, ok? Eram 2h da manhã, né? Então esse eram aqui também não vai ter sujeito. Também, né, verbo ser indicando tempo, ok? Uma observação importante. Ao indicar tempo, o verbo varia de acordo com a expressão numérica que o acompanha. É 1h, são 9h, né? Então, isso vai variar, tá, gente? De acordo com o tempo, ele vai variar. E a gente vai perceber que alguns verbos impessoais não tem plural, tá? Não tem casos, né, desses casos aqui. No caso do verbo ser, ele vai concordar, né, com plural ou com singular. É noite, né? Eram 2h da manhã. Ou você vai dizer, é 1h da tarde, né? É meio-dia, ok? Hoje é 15 de março ou hoje são 15 de março. Você pode dizer as duas coisas. Por quê? Ao indicar a data, o verbo poderá ficar no singular, subentendendo-se a palavra dia. Então, olha só, quando você diz hoje é, hoje é. Não, gente. Hoje é. Subentenda que tem um dia aqui escondidinho. Hoje é 6 de junho. Ok? Então, quando a gente diz hoje é, a gente subentende que tem um dia escondidinho aqui. Ou você pode dizer, hoje é dia 6 de junho. Ou simplesmente, hoje são 6 de junho. Né? Hoje é 6 de junho. Tanto faz, tá? Agora o verbo estar, né? O verbo estar, ele pode indicar o tempo, né? No caso, está tarde. Ou a temperatura, que é um fenômeno da natureza, né? Está muito quente. E nos dois casos a gente não vai ter. Não teremos um sujeito. Está o quê? A gente está falando da natureza, do tempo, olha. Está tarde. O dia, né? A natureza tardou, está tarde. Enfim, hoje está muito quente. O que está muito quente? O dia, né? Só que a gente não diz isso. A gente subentende que simplesmente não precisa dizer, que não tem sujeito mesmo, né? A gente pensa que a natureza está quente, o dia, o clima, né? O que seria esse estar? Não importa, tá? Não importa. Não tem sujeito, então a gente não precisa ficar achando um. Tentar achar, né? Porque achar a gente não vai achar. Agora, fazer, né? Faz 2 anos que não vejo meu pai. Tempo decorrido. Fez 39 graus ontem, temperatura, né? Então, olha só, aqui nos dois casos, né,
a gente tem verbos, olha, que não vão pro plural. O ser, tá, gente, é um caso à parte, né? O ser indicando tempo, né? O verbo varia de acordo com a expressão numérica que acompanha. Então, nesse caso, se for plural, o verbo vai para o plural. Os outros verbos impessoais não costumam ir para plural, ok? Está tarde, né? Está muito quente, estava nublado, estava chuvoso, está chovendo, né? Então, ele costuma ficar sempre no singular. Faz 2 anos que não vejo meu pai. Tempo decorrido. Fez 39 graus ontem. Temperatura. Agora o verbo haver, que é um verbo que muita gente tem dificuldade, né, de compreender o verbo haver como verbo impessoal, que quando fala de noção de tempo, né, e de existir, ele não vai para o plural. Não vai, gente, tá? Isso é muito importante na hora da sua escrita, na hora da sua redação. Na fala, se você errar, não tem problema, ok? Mas na escrita tem bastante problema, porque esse é um erro, assim, para quem escreve, ok? Para quem faz vestibular, é um erro crasso, porque é uma coisa que batem muito no martelo ao longo da nossa formação, né? É uma coisa que a gente já ouviu 1000 vezes e é uma coisa que a gente tem que compreender e tentar sempre não errar, tá? Então vamos lá. Eu não a vejo há anos. Então olha só, nós temos anos aqui. Anos é plural, certo? Mas o a tá aqui, ó. Imutável. Ele é irreversível, ele tá no singular e ele não vai sair do singular. Ele é durão, duro na queda, não adianta. Você pode colocar plurais e mais plurais ao lado dele que ele vai continuar a. Ok? Havia muitos alunos naquela aula. Verbo haver, significando existir, tá? Então, olha, havia muitos alunos naquela aula. Muitos. Pode ser 1000, pode ser 1 milhão. Mas o haver, ele vai permanecer no singular. Não adianta quantos 1000 alunos você queira colocar nessa sala de aula. Ok? Atenção. Com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem ser usados sempre na terceira pessoa do singular. Então não tem nem exceção, não tem nada. Com só o verbo ser, como a gente viu, são 2 horas, são 15 de julho, né? Só apenas, unicamente, o verbo ser aceita, né, ser conjugado no plural. Os demais verbos impessoais estarão sempre na terceira pessoa do singular. Agora, outra coisa importante que eu lembrei de dizer sobre o verbo haver, gente. Vamos retornar aqui só um pouquinho. Verbo haver, vamos lá. Não a vejo há anos, né? Quando a gente usa o verbo haver, né, a gente já está subentendendo um passado, né? Mesmo quando ele está no presente. Por exemplo, não a vejo há anos, ok? O que isso significa? Por exemplo, fui há horas. Fui há horas. Eu fui lá há horas. Vamos colocar um lá, só pra gente ter um referencial e não ficar essa coisa perdida. Fui lá há semanas. Peraí.
Fui na igreja há dias. Quando você fala uma frase dessa, né? Quando você fala, não, tudo bem, você pode falar, mas quando você escreve, esse a, ele subentende uma coisa que já está no passado. Olha só, fui na igreja há dias, ok? Portanto, não precisa e é absurdamente redundante, dispensável e pode apostar muito rechaçado, né? Muito mal visto pelo corretor da sua redação se você colocar a palavra atrás. Aqui, ó. Há dias atrás. Não, por favor, não faça isso. Como você pode escrever se você quer muito colocar a palavra atrás? Você pode escrever fui na igreja dias atrás. O que acontece é que o a, ele já subentende o passado. Ele já subentende algo que você fez há dias, há horas, há meses, há minutos, né? E você não pode simplesmente utilizar no seu texto redundância, uma redundância desse tamanho, porque é uma redundância das mais redundantes. É tipo assim, hello, não faça isso, ok? Então você pode escrever, fui na igreja, ô professora, peraí, fui à igreja, mas tudo bem, fui. Desculpem, gente, não era na, hein? Professora também erra. Era a igreja, hein? Por favor, quem vai, vai ao. Então, fui há dias. Fui lá há dias. Ou você pode dizer apenas fui lá dias atrás. Ok? Ou uma coisa ou outra, amigo. Não junte, por favor, não junte a com atrás no seu texto. Ok? Na sua fala, não tem o menor problema, né? O Raul fez isso. Ó, eu nasci há 10 mil anos atrás. E ninguém vai dizer para ele que ele estava errado, porque ele tem licença poética, ele escreveu isso lá, né? Mas quando é música, quando é literatura, a gente pode fazer isso. Quando é redação, a gente não pode, ok? Então, o Raul pôde escrever isso na música dele, não tem problema nenhum. Ninguém vai falar que o Raul não sabia escrever por causa disso. Só que a música permite isso, ok? Então, a redação não permite, tá? Não se esqueça. Voltando, então, aqui à nossa questão dos verbos impessoais. Com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem ser usados sempre na terceira pessoa do singular. Devemos ter cuidado com os verbos fazer e haver, usados impessoalmente. Não é possível usá-los no plural, gente. Não é, nenhum deles, tá? Exceto o ser. O estar também não é possível, ok? Mas principalmente, gente, vamos prestar atenção nesses dois. Não haviam muitas pessoas, não havia, né? Enfim, isso quando for o sentido de tempo, de passado, e no sentido de existir. Quando você puder substituir o haver por tinha, aí você pode usar, né? Havia dias em que eu estava muito cansada. Haviam dias, né? Tinham dias. Agora, no sentido de existir, a gente não pode, tá? Por exemplo, faz muitos anos que nos conhecemos, né? Então pode fazer milhares de anos, a gente vai usar no singular. Deve fazer dias quentes na Bahia. Ó, né? Deve fazer dias quentes, pode fazer o ano inteiro de calor, mas a gente vai usar no singular. Há muitas pessoas interessadas na reunião, né?
Pode haver uma multidão interessada na reunião. A gente vai usar no singular. Houve muitas pessoas interessadas na reunião. Também, singular. Havia muitas pessoas interessadas na reunião. Então, olha só, a gente mostra vários tempos verbais aqui e nenhum deles a conjugação aceita plural, né? Todos eles no sentido de existir, tá, gente? Opa! Existir. Haverá muitas pessoas interessadas na reunião. Deve ter havido muitas pessoas interessadas na reunião. Pode ter havido muitas pessoas interessadas na reunião. Então, mesmo quando a gente usar locução verbal, nesse caso, né, nós temos um verbo auxiliar aqui, mesmo com locução verbal, nós não vamos jamais utilizar o verbo haver e o verbo fazer no plural, tá? Caso eles estejam nessa posição impessoal, né? Designando essas questões de sujeito impessoal, sujeito inexistente, ok? A gente sabe que o verbo fazer, né? Quando ele não é fenômeno natural, quando ele não está a tempo corrido e fenômeno natural, temperatura, essas coisas, a gente sabe muito bem que a gente pode usar o fazer no plural. Fazemos, né? Faziam, ok? Eles faziam. A gente pode usar, só que nós temos que prestar muita atenção nas adequações da língua, nas regras. Então, pensando no verbo fazer e no verbo haver, quando eles tiverem esses sentidos, eles são impessoais, ok? Bom, é isso. A gente fica por aqui.